Boa noite. Estamos ao vivo. Ao vivo e a cores. Oi, Fábio. Boa noite. Clarice Rios, boa noite. Esperar um minutinho para eu começar o assunto. Fredson, boa noite. Luciene Pedroso, boa noite. Desculpe o horário, mas não deu para ser mais cedo. Motivo de força maior. Era para falar mais cedo. Gente, hoje, 3 de julho, é celebrado o Dia Nacional. Boa noite, Fábio. Hoje é celebrado o Dia Nacional de Combate é porque o A é craseado, discriminação racial. Rosinha Maria, boa noite, querida. E eu não podia deixar de falar, mesmo sendo tarde. Mas como a live fica gravada, né, vocês vão aí, dá um like, assiste a live, faz comentários. Roberto, meu assessor, boa noite. Gente, eu vou começar a falar que meu tempo é contado. Boa noite, meu bem. Boa noite a todos vocês. Olha bem, 3 de julho é celebrado o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Vou chegar aqui um pouquinho mais para perto da câmera. Dar uma viradinha aqui. Que foi estabelecida para lembrar 73 anos de aprovação, imagine, pelo Congresso Nacional em 3 de julho de 1951. A primeira lei brasileira contra o racismo. Trata-se da lei número 1390 de 3 de julho de 51, conhecida como a Lei Afonso Arinos. Essa lei tornou a discriminação por raça com uma contravenção penal. A legislação evoluiu com a luta do movimento negro. Atualmente, a lei prevê penas de reclusão de 1 a 5 anos e multa para condenados ou condenadas por práticas racistas. Além disso, também estabelece que o crime de racismo é inafiançável. Fica a dica aí, viu, gente? Vocês que são racistas. Ou seja, não pode ser objeto de fiança, nem perde a validade com o passar do tempo. É uma grande conquista. Então, diante da importância desse tema e sabendo o papel fundamental que a educação tem para a superação do racismo em nosso país, a Secretaria de Raça e Sexualidade preparou algumas dicas de leitura que eu vou dizer aqui, para se aprofundar quem quiser no assunto. Tem o livro de Maria Gilda. Oi, Lídia, boa noite. Tem o livro de Maria Gilda, que é Torturado, o nome. Braz SG, boa noite. Torturado, de 2020. É um romance com um olhar muito sensível à realidade das pessoas negras. Ô, Antônio, boa noite a todos vocês. No campo. Tem também o de Ana Cristina Machado, que fala sobre Um Defeito de Cor, que é de 2006. Tem do diretor Carlos Fernandes,
que o nome é O Genocídio do Negro Brasileiro, Processo de um Racismo Mascarado. Só tá dando umas dicas. Tem o Circuito Permanente de Debate Antirracistas às Escolas, que é a Simpro, né? Sempre convida a Simpro. Simpro, o que significa mesmo que eu esqueci? Desculpem, o cansaço. Simpro, que é o Circuito Permanente de Debates Antirracistas nas Escolas, né? Outro produto didático pedagógico é a cartilha intitulada É Preciso Ser Antirracista. Caderno de apoio para práticas. Boa noite. Obrigada, meu bem. Obrigada. Oi, Marcelo, meu lindo. Obrigada. Desculpa o horário, mas não deu. Motivo de força maior, gente. Depois eu conto se eu tiver tempo. Eu falo da minha vida para vocês. Então, gente, olha só. Tem um caderno de apoio para práticas pedagógicas, no caso eu como professora, mas eu acho que serve para todo mundo. E combate ao racismo na escola, ok? É preciso ser antirracista. Agora eu vou pro meu artigo. Porque o tempo é tão curto. Meu artigo é um pouco filosófico, viu, gente? Vocês sabem que eu sou professora de filosofia, vocês já sabem disso. Então, o título é A Ética e os Estereótipos Irracionais. Né? Esse é o tema muito importante, viu? Braz SG, muito importante. Porque no Brasil, gente, não tem ninguém branco, vixe. E também não tem ninguém só negro. Porque o racismo também, me desculpe, mas é das duas partes, né? Mas, como hoje, eu vou falar sobre o meu... Vou ler o meu artigo, espero que vocês gostem, que é Preconceito, a ética e os estereótipos irracionais. O título é esse. Vamos lá. Olha, deixa eu me concentrar. Ai. Eu comecei... Não, mas eu vou logo falar, como tem 7 minutos. Eu comecei hoje a live tarde, porque ontem eu tive uma crise de fibromialgia com coluna e fui parar no hospital, né? Então, eu esperei melhorar um pouco, ficar bem, para dar esse sorriso para vocês que me fazem tão bem também. E passar meus temas, meus artigos para vocês. Minhas aulas que eu gosto tanto, tá bom? Vamos lá. Ética. Olha, ética é a área da filosofia que estuda... Eu sempre tenho que falar isso. Que estuda o comportamento humano. Itajaí Neves, boa noite. Então, portanto, um problema ético de grande relevância e interesse é o preconceito. Uma vez que se trata de um comportamento que cria vários problemas. Boa noite, Itajaí. Criam vários problemas. Eu me perco quando interrompo. Gente, boa noite a todos. Se eu parar, eu me perco um pouco, porque também eu não estou recuperada 100%. Orem por mim, como eu oro por vocês todos os dias. Viu? Oi, Everaldo. Portanto, é um problema ético de grande relevância e interesse, que é o preconceito.
uma vez que se trata de um comportamento que cria problemas práticos para o ser humano. Para eu, como filósofa, ou melhor, no âmbito filosófico, para se tratar do tema, a primeira questão a ser levantada é: o que é ou o que consiste o racismo? Essa é uma pergunta. A resposta que se dará a essa questão, aqui tem como base a ideia de alguns filósofos e juristas. Eu não sou jurista, né? Mas eu peguei um apanhado. Cujas posições éticas e políticas costumam ser acolhidas por diferentes grupos, sejam de direita, deixar bem claro, ou esquerda, por exemplo, que está virando uma coisa super chata esse assunto de direita e esquerda. Está assim insuportável já. Esse é um assunto importante, seja de partido político de direita ou esquerda. Então, ao analisar o preconceito, eu deixo bem claro que se constitui de uma opinião errônea ou um conjunto de opiniões que é aceita passivamente, sem passar pelo crivo do raciocínio da razão. O estereótipo, né? Em geral, o ponto de partida do preconceito é um tema, é uma generalização superficial. O estereótipo do tipo, um exemplo, todos os alemães são prepotentes, fecha aspas. Outro, todos os americanos são arrogantes, fecha aspas. Todos os ingleses são frios. Todos os baianos são preguiçosos. Dizem isso de mim como baiana. Imagine, quem dera. Todos os paulistas são metidos, etc. Fica assim evidente que, pela superficialidade ou pela estereotipia, o preconceito é um erro. É um erro. Entretanto, trata-se de um erro que faz parte do domínio da crença, mas não do conhecimento. Ou seja, ele tem uma base irracional e por isso escapa a qualquer questionamento fundamentado num argumento ou raciocínio. Gente, isso é minha opinião, viu? E de alguns filósofos e juristas também. Daí a dificuldade de combatê-lo, porque é irracional, não é fundamentado num argumento nem num raciocínio. Uma generalização de conceito de comparação. Pois é. Por exemplo, vamos lá. Nas palavras do filósofo italiano, precisamente por não ser corrigível pelo raciocínio ou por não ser menos facilmente corrigível, o preconceito é o erro mais tenaz e socialmente perigoso. Adilson Pereira, boa noite. Todos vocês, boa noite. Então, ao apresentar a base irracional do preconceito, se levanta a hipótese de que a crença na veracidade de uma opinião falsa só se torna possível porque essa opinião tem uma razão prática. Ela corresponde aos desejos, às paixões
que serve aos interesses de quem expressa. Então é errôneo. Preconceitos coletivos. Existem preconceitos individuais, como superstições, por exemplo, né? As superstições. Outro exemplo dos coletivos também. Então, fixa sua, Raquel, sua atenção nestes últimos, porque os primeiros são inócuos, não produzem resultados graves, superstições, né? Ao contrário do que ocorre quando um grupo social apresenta um juízo de valor diferente entre si, é um juízo de fato, mas a partir disso não existem elementos que fundamente juízos de valor que considerem um grupo de homens superior a outros. Não existe esse juízo de valor. Ninguém é superior a ninguém. É precisamente essa diferenciação valorativa que costuma servir de base à discriminação, à exploração, à escravidão ou à eliminação de um grupo social por outro grupo. O racismo no Brasil. O tipo de preconceito mais frequente em nosso país é o racial. O racismo do Brasil fica evidente quando o brasileiro identifica o negro com seu papel social. A constatação obtida por meio de pesquisa. Isso é constatado por meio de pesquisa de várias faculdades, como a Unicamp, várias universidades e faculdades, psicólogos e tal. Então, fizemos umas entrevistas. Então, pedimos aos entrevistados que atribuíssem 10 adjetivos aos homens e mulheres negros. Na primeira fase, houve equilíbrio. Os pesquisadores utilizaram adjetivos positivos para definir os negros como competentes, alegres e fortes. Em seguida, eles foram estimulados a qualificar esses adjetivos, atribuindo-lhes características. Olha o resultado final. Revelou que a maioria desses entrevistados, incluindo negros também, por incrível que pareça, limita-se... Oi, Eleusa Oliveira. Exato, não só isso não. Porque esse resultado dessa pesquisa, Braz, a maioria dos entrevistados, incluindo negros também, olha o que disse. Eles se limitaram a reproduzir, sabe o quê? Chavões sociais. Por exemplo, o negro é alegre porque gosta de samba e carnaval. Sério? Forte porque se dá bem nos esportes e competente para trabalhos braçais. O adjetivo é positivo, mas o papel social ligado ao negro mostra um preconceito arraigado na nossa cultura. Infelizmente. Mesmo nas exceções,
a Rega confirmou. Houve entrevistado que disse que o negro pode ser um advogado competente, mas apenas para livrar outros negros da cadeia, isolando-os à condição de bandidos e marginais. Isso é um absurdo. Para você ter ideia. A pesquisa reforçou a tese de que o brasileiro pratica um racismo camuflado. Em tese, diz que não tem preconceito. Em tese. Ok? Diz que não tem com preconceito, mas prefere limitar as possibilidades e as potencialidades da raça negra. Por exemplo, na pesquisa, não houve identificação do negro como um intelectual ou o político. Eu, por exemplo, sou fã de Milton Santos, um dos maiores geólogos do mundo, negro. Quem conhece Os Três Mosquiteiros? Foi escrito por quem? Por... Nossa, meu Deus. Um negro francês. Me deu um branco agora. Procura aí, Roberto. Quem escreveu Os Três Mosquiteiros? De Deixe. Dupré. Procura aí, depois você me diz. Temos tantos escritores aqui, Machado de Assis, temos escultores, Aleijadinho. Eu não consigo entender isso. Alexandre Dumas. Ele escreveu Os Três Mosquiteiros, que virou filme, fez muito sucesso. O Conde de Monte Cristo. As Aventuras de Robin Hood. Tem também um livro que eu amo dele, que é... Oh, meu Deus. Eu tô hoje com a cabeça cansada. Gente, eu passei a noite ontem no hospital, tô com a cabeça hoje. Eu gosto tanto desse livro. E me deu um branco, depois eu lembro. Os Irmãos Corsos. Se vocês lerem de Alexandre Dumas, que era negro, Os Irmãos Corsos, maravilhoso. É o mesmo que escreveu Os Três Mosquiteiros. E os brasileiros, Castro Alves, tá? Baiano, quer dizer... Então... Não houve, como eu disse, não houve. Milton Santos, procure saber quem era. O que eu gostava dele é que ele se considerava o quê? Um intelectual, uma pessoa simples, mas inteligentíssimo. Estudou em várias universidades pelo mundo afora. Um dos maiores geólogos do mundo. Tem o Museu Milton Santos naquele Forte São Marcelo. Uma parte ali tem, dedicada a ele. Vão lá. Eu, inclusive, doei um livro autografado que meu pai me deu a esse museu de Milton Santos. Pois é. Então, como eu estou dizendo, vou falar até da Bahia. Aqui, minha terra, Bahia. Oi, Fabiola. Os dados dessa pesquisa que eu estou falando, que nós fizemos, foram semelhantes em todos os estados. Em todos os estados, inclusive aqui, na Bahia, cuja capital, onde eu moro, Salvador, que eu sou soteropolitana, tem população predominantemente negra e esta culturalmente ligada às tradições africanas. Ela apontou que este modelo, a conduta e a história dos brancos são mais valorizadas em nossa sociedade. Com isso, os próprios negros acabam incorporando uma imagem negativa à sua raça. Infelizmente. Eu
sou uma mistura de raças. Eu tenho índio, portugueses e negro. Meu avô era da tribo Nagô, meu bisavô também. Minha bisavó era índia, minha avó era portuguesa. Estou falando materna. Porque a parte do meu pai paterno, como eu não convivi muito, eu não sei direito nada. Mas eu sei da minha parte materna. Então eu sou uma mistura de raças. Eu tenho sangue de várias raças, etnias, e lá se vai afora. E tenho um orgulho imenso. Por exemplo, esse olho meu é o olho indígena da minha bisavó e do meu avô. Apesar dele ter nascido negro, o meu avô materno, ele herdou o olhinho pequeno dos índios, né? E eu herdei esse cabelo da minha avó, que era portuguesa. Com certeza. Nós temos vários. Mas o problema é que eles mesmos não se valorizam, Braz. Entendeu? Vamos lá. O problema do racismo brasileiro é antigo. Tem início por volta do primeiro século de colonização, quando os portugueses constataram a impossibilidade de escravizar os índios. E os índios eram teimosos. O que aconteceu? Os negros foram trazidos à força para o nosso país, para servir de escravo nas plantações de cana-de-açúcar, independentemente da nossa miscigenação. O negro e os mestiços, como eu, quando eu falo que eu sou parda, o pessoal, você não é. Quem disse eu? Não sou eu. Os meus antepassados. Não é os outros que vai determinar quem eu sou. Eu não sou branca. Minha pele, é porque aqui é morena. Se vocês verem meu neto perto de mim, eu fico bem escura perto dele. Não é por causa do meu cabelo, nada disso. Isso não é que me define. Quem define minha raça são meu histórico, minha árvore genealógica e eu, não os outros. Os outros, para mim, são os outros e nada mais. Então, vamos lá. Quando os portugueses constataram a impossibilidade de escravizar os índios, o negro foi trazido à força para o país para servir de escravo nas plantações de açúcar, correto? Independentemente da miscigenação. O negro e os mestiços sempre foram discriminados no Brasil. Sempre. A própria legislação brasileira, durante quase 500 anos, estimulou a discriminação e o preconceito. Nem após a abolição da escravatura e a proclamação da República, o negro deixou de ser discriminado. Só em 1988, na nossa Constituição Cidadã, a melhor Constituição que nós temos, com a promulgação da Constituição, como eu falei, que está em vigor até hoje, apesar dos políticos não cumprirem, e também o povo, viu? Porque o povo nem lê a Constituição. Não quer ler nem o primeiro parágrafo, o que está erradíssimo. Que está em vigor a Constituição de 88, que é chamada Constituição Cidadã, que é excelente, se fosse cumprida. O artigo 5º do inciso... Peraí. XL2, eu já... O romano já saiu da minha cabeça. A prática do racismo passou a ser considerada um crime agora inafiançável e imprescritível, graças à Constituição de 88.
Olha bem, vamos à história para vocês verem. Esse artigo é meu, viu, gente? Minha opinião. Artigo filosófico, mas que tem tudo a ver. O nazismo, ou nacional-socialismo, foi uma doutrina, que Deus o livre e guarde esse nacional-socialismo no nosso país. Foi uma doutrina que exacerbava as tendências nacionalistas e racistas e que constituiu a ideologia política da Alemanha durante a ditadura de Adolf Hitler, de 1939 a 1945. O pensamento nazista apregoava a superioridade, a superioridade cultural e racial dos alemães. E Hitler nem era alemão. E nem era, né? A superioridade cultural e racial dos alemães, que estariam vocacionados a impor-se sobre os outros povos da Europa. Elegeu como seus inimigos ideológicos o liberalismo e o comunismo, que estariam... Boa noite, meu querido. Beijo a todos vocês. Que estariam corrompendo nações europeias e pelos quais seriam os responsáveis pelo povo judeu, que também tenho, que não tira aqui minha estrela de Davi. Considerados como uma raça inferior, além de inimigos do regime, os judeus foram inicialmente discriminados e depois violentamente perseguidos, não só na Alemanha, mas em todos os países que foram dominados pelo nazismo. A partir de 1939, os judeus tinham seus bens confiscados. Tá saindo esse jogo aqui. Me perdi porque eu estou ouvindo um jogo de futebol aqui. Peraí. Desculpe. Os judeus tinham seus bens confinados pelo Estado e eram confinados em guetos. Com o início da guerra, passaram a ser utilizados como escravos. O ápice do projeto nazista para os judeus, entretanto, era chamada, entre aspas, a solução final, ou seja, o extermínio de todos os judeus na Europa. Estima-se, que 6 milhões de judeus tenham sido massacrados pelo nazismo. Eu estou falando nisso por causa do preconceito. Hoje eu vou falar no final. Vamos lá. Vale, porém, lembrar que o furor do preconceito nazista não se restringiu só aos judeus. Outros povos também foram perseguidos, como os ciganos, ou considerados inferiores, como os eslavos. O nazista também perseguiu e confinou os homossexuais e chegou a instituir um programa de eliminação dos deficientes mentais da Alemanha. Eu estou falando porque tem tudo a ver. A esse propósito, pode apresentar os diversos tipos de preconceitos sociais mais frequentes, deixando de lado o racismo, já suficientemente aqui comentado. O primeiro, preconceito quanto à classe social. Em geral, a tendência a considerar o pobre como um ser humano inferior em função de sua pobreza para prevalecer-se dele. Eu sou pobre, mas ninguém vai fazer isso comigo.
Porque hoje aqui no Brasil só tem duas classes, três classes tem. O rico cada vez fica mais rico, o pobre cada vez fica mais pobre e o miserável. Classe média acabou. O povo que não abriu o olho para isso ainda. Então, a pobreza, eles usam a pobreza para prevalecer-se dele. Por isso que os políticos compram as pessoas com a cesta básica, com a dentadura, um óculos e tal. Infelizmente. A diferença social, gente, não pode ser transposta para o plano intelectual ou moral. Nesse último em especial, todos os homens desfrutam e devem desfrutar da mesma dignidade. Outra coisa é o preconceito quanto à orientação sexual. Atualmente, é cada vez mais reconhecido, inclusive no aspecto legal, o direito de um indivíduo se relacionar sexual e afetivamente com outros indivíduos do mesmo sexo. A escolha sexual, gente, não interfere no caráter e não é obstáculo ao desenvolvimento de qualquer atividade. A homossexualidade, homo igual, ainda é muito discriminado no Brasil. O que é um resquício da sociedade patriarcal e machista que o país foi até cerca de 40 anos atrás. Outra coisa, o preconceito quanto à nacionalidade. Tomara que o tempo dê, né, que o tempo é contado. Quanto à nacionalidade. Entre nós, brasileiros, é frequente taxar os portugueses de burros. Isso também é um vestígio do passado colonial. Uma forma de nos vingarmos do povo que naquela época mandava em nosso país. Meu Deus. Em São Paulo, no começo do século XX, devido à imigração, havia preconceito contra italianos, chamado pejorativamente de carcamanos. Na Argentina, décadas atrás, os brasileiros eram chamados de macaquitos, por supostamente imitarem as modas vindas dos Estados Unidos, como se eles não. Outra coisa importantíssima, o preconceito contra deficientes. Há uma grande diferença entre deficiência e incapacidade. No entanto, não é incomum os deficientes sejam discriminados, particularmente em termos profissionais. Recentemente, o governo brasileiro tem desenvolvido políticas que visam integrar o deficiente à sociedade e coibir a discriminação. Finalmente, você pode estar se perguntando: tudo bem, já está muito claro o que é preconceito, mas como se origina e quais são os tipos mais frequentes? Mas a questão principal é como acabar com ele. Eu acho que a resposta é a seguinte. 39 minutos, espero que dê. Quem quer que conheça um pouco, eu dou aula aqui e as pessoas não assistem, infelizmente. Eu estou falando filosoficamente, mas tem tudo a ver com a história. Quem quer que conheça um pouco de história, um pouco, sabe que sempre existiram preconceitos nefastos.
E mesmo quando alguns deles chegam a ser superados, aí o que acontece? Outros tantos surgem quase que imediatamente. Apenas posso dizer que os preconceitos nascem na cabeça dos homens. Por isso é preciso combatê-lo na cabeça dos homens. Isto é, com o desenvolvimento das consciências e, portanto, com a educação, mediante a luta incessante contra toda forma de sectarismo. Existem homens que se matam numa partida de futebol. Onde nasce essa paixão, senão na cabeça deles? Não é uma panaceia, mas creio que a democracia pode servir também para isto. A democracia veio, vale dizer, uma sociedade em que as opiniões são livres e, portanto, são forçadas a se chocar ao se chocarem e acabam por se depurar. Para se libertarem dos preconceitos, os homens precisam, antes de tudo, viver numa sociedade livre. Hoje, eu estou só falando, né? Hoje o dia, né, é nacional contra o preconceito. Ai, é cansativo, viu? É uma coisa que eu tenho batido sempre. 3 de julho, Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. Espero que vocês tenham gostado do meu artigo. Eu tive que abranger tudo para as pessoas entenderem o que é preconceito. Mas é importante que nossa sociedade seja livre. Uma sociedade democrática é livre. E o meu medo é exatamente o que eu falei aqui, que são... Porque o preconceito, gente, é um erro mais tenaz. Oi, Ananda, minha linda. Saudade. O preconceito, gente, é um erro mais tenaz e socialmente perigoso. Mas o que é que eu tenho medo? Muito medo. É que, diante de tudo que eu falei para vocês, do racismo no Brasil, na Bahia aqui, em Salvador principalmente, que é o estado mais negro do Brasil, que tem mais negro, é que os negros não se identificam como intelectual e ou político. Isso é... Eu vejo isso aqui na Bahia. Eu sou baiana, soteropolitana. Não sou rica, sou pobre. Mas eu não deixo que nada disso passe por cima de mim. Né? E eles próprios, os negros, não todos, eles acabam incorporando uma imagem negativa sobre sua raça. Enquanto eu estou lutando, eu sou miscigenada, para que acabe com isso. Porque aqui, o negro e os mestiços sempre foram discriminados socialmente no Brasil. Sempre. Até hoje. Mesmo com a Constituição de 88. A Constituição Cidadã.
Mas eu tenho muito medo que aconteça no Brasil o nacionalsocialismo. Porque foi assim que o nazismo surgiu, com o nacionalsocialismo. Eu tenho muito medo. Bom, espero que vocês tenham gostado do artigo. Quem não assistiu a live, assista desde o começo. Porque eu estou dando uma aula de filosofia falando sobre o preconceito, mas que está arraigado em nossas raízes brasileiras, né? Em nossa cultura. E vou encerrando também, como católica, falando que hoje, tem pouco tempo, 3 de julho é celebrado, voltei ao termo aqui, esqueci. Não é isso não, peraí, gente. Aqui. Não vai dar tempo de eu ler tudo, mas hoje é celebrado o dia de São Tomé, apóstolo. Tomé, ou Thomas, ou... enfim, né? Enfim. E Tomé é chamado Dídimo, um dos 12, né? Não estava com os discípulos quando Jesus apareceu. Os outros discípulos lhe disseram, já mudei de assunto, porque já encerrei, e eu acho que eu encerrei muito bem, porque eu valorizo muito o que eu faço. Se os outros não valorizam, problemas. Mas eu acho que minhas aulas são ótimas. Eu me considero excelente professora. Ontem eu estava no hospital e acabei dando uma aula. Eu comecei a falar e o pessoal que estava lá de fora, assim, na folga do corte do Canela até, falou assim, do jeito que você fala, eu sei sua profissão. Eu digo, qual é a minha profissão? Aí ele falou, você é professor? Eu digo, sou. Ele, pelo jeito de falar, é bom que eu fiz amigos, né? Então, Tomé, hoje é dia de São Tomé, gente. E Tomé, os outros discípulos lhe disseram, vimos o Senhor, mas ele lhe disse, você sabe aquela história, ver para crer? Aí o que é que ele disse? Se eu não vi as marcas dos pregos e não colocar o meu dedo onde estavam os pregos e não puser minha mão ao seu lado, não acreditarei. Uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali. Eu estou falando que hoje é o dia de São Tomé. Inclusive, hoje é aniversário de Thomas Cruz. Thomas significa Tomé também. Eu gosto muito dele, eu fiz até umas pequenas homenagens. Bom, aí, voltando ao assunto, né, aí ele disse, uma semana mais tarde, os seus discípulos estavam outra vez ali, e Tomé com eles. Apesar de estarem com as portas trancadas, Jesus entrou e se pôs de pé. Isso é ótimo. Eu gosto muito dessa parte, viu? E se pôs de pé. Peraí. No meio deles e disse: a paz esteja com vocês. Depois disse a Tomé: coloque o seu dedo aqui, veja minhas mãos, estenda a mão, coloque-a do meu lado e pare de duvidar e acredite. Aí disse-lhe Tomé: meu Senhor e meu Deus. Então Jesus disse a ele: você acreditou porque me viu. Felizes os que não viram e acreditaram.
Isso está em João, no Novo Testamento, né? João, capítulos 20, versículo 24 a 29. Eu gosto sempre de ler, já vai terminar aqui a live, não vai dar para eu falar de tudo, mas Tomé, em aramaico, significa gêmeo. E gêmeo, e o apelido com o qual era conhecido, Dídimo, tinha o mesmo significado em grego. No entanto, não sabemos se Tomé fosse um pescador e um dos primeiros discípulos a deixar tudo para seguir Jesus, né? Tivesse um irmão, talvez ele tivesse um irmão gêmeo, não se sabe. Este santo, São Tomé, é venerado pelos católicos, ortodoxos e coptas. Seus restos mortais descansam na igreja de Órtona, que foi a ele dedicado. A live já vai terminar, mas eu preciso sempre falar como hoje é o dia de São Tomé, né? Então, aquela história, gente, para acreditar em Deus, em Jesus, não precisa ver para quê. Como Jesus diz, felizes os que não viram e acreditaram. E tem aquele ditado de Tomé, né? Eu quero ver para crer. Não tem esse ditado? Pois é, veio disso aí, dessa história. Quando, por exemplo, se fala que Tomé, eu não sei se vai dar tempo de eu terminar, São Tomé, se começa de trás para frente, depois da ressurreição, por não estar presente na aparição de Jesus aos apóstolos, não acreditou no que lhe disseram. Porém, ninguém tem o direito de pensar também que Tomé era uma pessoa tépida, ou pior ainda, um pecador, por causa disso, viu? Era apenas um homem cuja fé profunda ainda devia ser posta à dura prova da vida, como a nossa fé, a fé de muitos, não é? Que ele não escondia, o que é uma virtude. Ele expôs suas dúvidas e fez a Jesus as perguntas que brotavam em seu coração. Por exemplo, quando Jesus voltou a Betânia, onde o amigo Lázaro tinha falecido, os discípulos ficaram com medo, porque na Judéia o clima não era favorável. Ali Tomé demonstrou não ter medo de nada, a ponto de dizer, vamos morrer com ele. Durante a última ceia também, quando Jesus Cristo disse que ia preparar um lugar a todos na casa do Pai, meu Pai eterno, Tomé ficou desorientado. Por isso perguntou ao Senhor, a Jesus Cristo, para onde e o que seria o caminho para se chegar lá. O que foi que Jesus respondeu? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. E a live vai terminar. Então, incredulidade do apóstolo como um de nós. Então, até um apóstolo era incrédulo, como às vezes nós também somos. É normal, é normal. Mas pelo menos Tomé expressava a verdade dele. É uma história bonita, né, de Tomé. Eu sou fascinada por essas histórias. Aqui é bíblica, né, é uma história bíblica, é uma história sagrada. Mas eu sou fascinada, assim, por mitologia, por tudo, filosofia, né? Pois é. Então sabemos que Tomé não era muito instruído, mas certamente compensava esta lacuna pelo imenso amor que sentia
a Jesus Cristo. Segundo a tradição, o apóstolo recebeu a missão de evangelizar a Síria e depois a cidade de Edessa, a qual partiu para fundar a primeira comunidade cristã da Babilônia, Mesopotâmia, onde permaneceu por 7 anos. Dali embarcou para a Índia, de Musíris, onde havia uma comunidade judaica promissora, que se tornou cristã. Rapidamente atravessou o país até chegar à China, sempre e somente por amor ao Evangelho. Ao voltar à Índia, foi martirizado, transpassado por uma lança, na atual hoje Chennai, em 3 de julho de 72 depois de Cristo. Essa é a história de Tomé. Comecei com preconceito e terminei com a história de São Tomé. Que é a história, são as datas. São hoje o que a data representa, 3 de julho. Tá bom, gente? Eu volto sempre, né, dando aulas, explicando as datas para vocês, lendo um artigo meu. Se eu não tiver artigo, eu leio um artigo que me interesse e que eu saiba que seja edificante para vocês, para todos nós, para mim também, principalmente para mim, porque eu não posso parar. Se eu parar de usar a mente, não vai dar certo. Então, meus amores, eu agradeço profundamente, porque a live vai fechar, a presença de vocês e não se preocupem se vocês tiverem dúvidas, como Tomé, tá bom? Porque nem por isso Jesus achou errado, principalmente por ele ser tão verdadeiro e demonstrar a dúvida dele, né, em relação a Jesus Cristo ressurreto. Só que ele era verdadeiro, ele falava a verdade. Eu duvido, quero ver para crer. Isso é humano, tá bom? Todos nós temos um pouco disso. Mas em relação a Jesus, eu acho que feliz sou eu, que não o vi, mas eu creio. Como Jesus disse, felizes são aqueles que não me viram, mas creram. E que Deus abençoe a todos nós, nossas famílias, nossos estados, nossa nação. E como sempre eu digo, feliz é a nação que tem Deus como Senhor. E abaixo discriminação de qualquer tipo, seja racial, de qualquer forma. Discriminação é tudo que eu já falei aí na live. Assistam. Ó, curtam, comentem. Aperta o coraçãozinho. Se inscrevam no meu canal. Dê um like. Ai, tá bom, gente? Fica aí essa mensagem de hoje para vocês. Espero que vocês tenham gostado do meu artigo. Tá bom? Tudo que eu falei é a mais pura verdade. Uns não aceitam, mas é a verdade. Fiz até pesquisa. Eu já citei aí na live. Assistam a live. Comentem e curtam. E um beijo no coração de todos vocês e até a próxima. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Shalom. Oi, socorro, não quer encerrar.